A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 44. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Então, agora o Senhor Jesus vai falar por parábola. Ele vai contar uma história e nós teremos lições espirituais a partir desta parábola, desta história. Um homem plantou uma vinha. Nós sabemos que plantar uma vinha exige tempo, dedicação. Não é assim, não é fácil. Tu precisa cuidar muito para que esta vinha produza uvas. Vinha também pode ser um sinônimo de videira, né? De parreira. E na Bíblia, espiritualmente, de vida. Temos figuras, né, sobre a vinha em Gênesis. Sabemos que Noé plantou uma vinha depois do dilúvio. No próprio Éden é falado da árvore da vida. E Israel é comparado em muitas passagens com uma vinha. E aqui nesta parábola, o Senhor Jesus está resgatando esta, assim, história, essa simbologia de Israel como vinha. Deus como este homem que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela. Deus prometeu cuidar de Israel, proteger, livrar, construir um muro, uma muralha, ser o guarda, o protetor, né, de Israel. Construiu um lagar. Então, construiu um lugar para onde pudesse esmagar as uvas, pisar as uvas, né? E aí fazer suco e vinho, quer dizer, produzir fruto. Ter algo, uma colheita decorrente daquela vinha. Edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Então, de novo, a gente pode pensar nos profetas, a gente pode pensar nos reis, a gente pode pensar em toda a história de Israel. Depois ausentou-se do país. 2. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Então aqui tu já identificou. Ao longo da história de Israel, ao longo assim, da história desta vinha, muitos servos foram enviados e eles foram espancados, despachados de mãos vazias, apanharam, né? Bateram na cabeça dele, insultaram e mataram. E aí tu tem que identificar que os servos de Deus, os profetas de Deus, foram esses homens. Deus enviou profetas ao longo da história de Israel para falar dos frutos. Não esquece que esse capítulo 12, ele está na sequência do 11, né? Que nós estudamos ontem sobre a figueira que não dava frutos, a figueira que não dava figos. Então o Senhor Jesus apresenta a figueira no 11. Agora ele apresenta a videira, né? A vinha, que nós aqui no Rio Grande do Sul chamamos de parreira.
Então, Israel, o que Israel fez? Israel se desviou, Israel se prostituiu, Israel se afastou. E os profetas eram levantados por Deus para trazer o povo de volta. Profetas, juízes, reis, enfim, enviados de Deus. E aqui está bem claro, eles foram espancados e mortos. E nós vimos, o último profeta foi João Batista. E agora, restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então vai dizer que não é exatamente o que está acontecendo. Por fim, mandou o filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Então, Israel rejeitou, espancou, matou os profetas. E agora o filho do dono da vinha, o Senhor Jesus, está prestes a ser morto. Ele é o herdeiro. Ele quer os frutos. Lembra no capítulo de ontem? Ele está com fome. Ele quer esta colheita. Ele quer saber o que ele vai receber. O fruto do seu penoso trabalho. Pois bem, os lavradores maus disseram entre si, vamos matá-lo e a herança será nossa. 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo, então eles o deixaram e foram embora. Então, eles quem? Tu não viu o capítulo de ontem? Tu não leu o capítulo de ontem? No capítulo 11, eu destaquei com vocês os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles queriam saber com que autoridade o Senhor Jesus expulsou, derrubou e proibiu de carregar qualquer coisa lá no templo. Jesus fez algo assim, ó, que deixou todos assim, perplexos, né? E eles queriam saber com que autoridade o Senhor Jesus fazia. E agora, na sequência, Jesus conta. Ele é o filho. Só que eles querem prender Jesus, querem matar Jesus, assim como os lavradores. Eles querem tomar conta da vinha, eles querem todo o lucro, toda a colheita, todos os frutos. Que é isso que os religiosos estavam fazendo. Eles tomaram conta, eles subjugaram, eles oprimiram, eles exploraram o povo de tal forma que eles não estavam preocupados com a salvação, com nada sobrenatural. Não queriam que o povo tivesse um relacionamento verdadeiro com Deus. Não, o povo tinha que estar preso à religião, aos rituais, às regras, à tradição dos anciãos, dos homens. Para que Messias? Para que filho de Davi? Para que tudo isso? A gente já está confortável aqui. Roma nos protege. A gente já está se alimentando dos frutos, né? E aí tem essa parte, ó, eles entenderam. Sabe a história do chapéu serviu? É isso. Eles entenderam que Jesus estava falando deles. 13. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então, já falei também, mas é importante repetir que fariseus eram adversários, oponentes dos herodianos. E aqui eles queriam fazer, como a gente chama, uma sinuca de bico, um checkmate. Então, se Jesus fosse para o lado dos fariseus,
ficaríamos assim do lado dos judeus. Se fosse para o lado dos herodianos, estava indo para o lado de Roma. Então ficaria numa situação difícil. Vamos continuar. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. Ó, isso aqui é uma introdução, né? É aquela lisonja, aquela bajulação, sabe? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Então tu entende? A situação política de Israel era subordinada a Roma. Então eles tinham que pagar impostos, e altos, duros, pesados impostos para Roma. E claro que ninguém gosta de pagar imposto. E aí eles fazem isso. Fariseus e herodianos. De quê? Vamos fazer uma armadilha, uma cilada. Ou como a gente diz, uma saia justa para que ele não tenha como escapar. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Então Jesus percebeu a hipocrisia, a maldade, a falsidade, a dissimulação, como eu digo para vocês, a pegadinha, a armadilha, a cilada, entendeu? Eles queriam pegar o Senhor Jesus, eles queriam colocá-lo à prova, queriam que ele errasse, que ele tropeçasse, que eles tivessem algo para acusar o Senhor Jesus. É lícito pagar imposto a César ou não? Aí o que Jesus faz? Me tragam um denário. Tragam a moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. Assim, a diária, né? Era um denário. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Jesus acabou com a história. Eles queriam pôr Jesus à prova. E Jesus pergunta: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário. Tipo assim, ó, a questão de vocês é essa? É dinheiro? É César? É o templo? É o sinédrio? São os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os anciãos, os escribas? É este mundo daqui? Não, o meu mundo não é esse. Eu sou de Deus, eu faço a vontade de Deus. Então, o que Jesus diz? Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há espaço para o cidadão. Tu tem que pagar imposto. Ah, não, mas eu sou peregrino, na hora de pagar o imposto. Eu trabalhei com pessoas que eram de uma determinada religião, que não trabalhavam num determinado dia. Vou falar tudo assim, que nem Jesus. Como em senha, em enigmas. Bons entendedores entenderão. E essa pessoa, não é esta, várias, ao longo da minha vida, eu trabalhei com muitas pessoas que eram de uma determinada religião, que não trabalhavam num determinado dia, e elas usavam a sua prerrogativa, né, da religião para não trabalhar. E aí já aí causava um transtorno para todo mundo. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, elas não usavam a religião, assim, ou a santidade, ou a pureza, para viver uma vida correta, honesta, decente, para ser boas profissionais, corretas com seus alunos, para dar um bom testemunho.
Então, o que a gente tá vendo aqui? Que é uma hipocrisia. Tu pega a parte da religião, da religiosidade, do ritual, da regra que te beneficia. Aquilo que exige renúncia, aquilo que exige abrir mão, obediência, pagar o preço, carregar a cruz. Não, essa parte eu não quero. Pula essa parte. Então Jesus está dizendo, ó, dá a César o que é de César. Tu é dessa terra, tu tem que trabalhar, mas tu tem que ser um bom trabalhador. Tu é uma boa trabalhadora, tu tem que ser uma boa profissional, tu tem que ser honesta, tu tem que falar a verdade, tu tem que chegar no horário, tu tem que tratar teus alunos bem, tu tem que ensinar de verdade, não fazer de conta. Quer dizer, tem coisas que são de César, que são desta terra, que são importantes. Tu precisa ter identidade, tu precisa... Como é que tu vai pegar um carro e dirigir? Tu tem que ter uma carteira, tu tem que ter um CPF, né? Um RG, tu vive, tu casa, é uma lei. É um cartório, tu compra, tu vende, quer dizer, a gente tem que deixar de ser hipócrita. Nós somos corpo, alma e espírito. Existem coisas que são de Deus, que são espirituais, existem coisas que são normais, naturais, da terra. Lembra quando Jesus falou, quando ele repreendeu Pedro? Que na verdade ele estava repreendendo Satanás, mas quem falou foi Pedro. E aí ele diz, quando ele repreendeu, ele diz: tu não cogita as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Lembram? Então o que acontece? Existem coisas que são de Deus, existem coisas que são dos homens e das pessoas, dos seres humanos, da terra. E aqui está bem claro, pagar imposto é da terra. Mas a Bíblia condena, adverte que aqueles que cobram impostos altos, que são exagerados, que exploram o povo, que oprimem o povo, vão dar contas a Deus. E o próprio povo se revolta, fica insatisfeito com isso. Então aqui eles queriam fazer com que Jesus ficasse, vamos dizer assim, bem com os herodianos e mal com os fariseus, ou ficasse bem com os fariseus e ficasse mal com os herodianos. Quer dizer, ficasse bem com Israel, ficasse de mal com Roma, ou o contrário, porque foi essa a estratégia deles, foi isso que eles queriam. E isso aí é hipocrisia. Sabe? 2 pesos e 2 medidas, venha a nós o vosso reino, sabe assim? Tu quer só o bem para ti? É isso. Jesus viu, percebeu, discerniu a hipocrisia, a dissimulação deles. 18. Então, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Aqui eu tenho que parar já no primeiro. Os fariseus e os herodianos já tinham perdido. Aí vem outro partido político, outra liderança religiosa, que são os saduceus, que eu já expliquei para vocês, mas não custa explicar. Os inscritos e as inscritas que acompanham, que estão juntos, sabem a diferença. Os fariseus, eles, vamos dizer assim, eles eram mais crentes, eles acreditavam em todas as escrituras, em toda a revelação. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam nos anjos e nos espíritos. Eles tinham uma visão mais completa e abrangente da palavra de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, era fariseu de fariseus. Fariseu de fariseus. É, isso. Estudou aos pés de Gamaliel, que era um mestre. E era fariseu. Já os saduceus, que eram em menor número comparados com os fariseus, eles eram muito soberbos, muito ricos, muito cruéis. E eles não acreditavam na ressurreição. Eles questionavam tudo. Eles se baseavam no Pentateuco, em Moisés, ponto. Entendeu? E relativizavam todo o resto. Então havia uma contenda teológica, vamos dizer assim, constante, uma tensão
constante entre fariseus e saduceus. E como os fariseus já tinham perdido, né? Os herodianos nem se falam, os saduceus vêm. Agora os fariseus não conseguiram, pois nós vamos desmascarar esse Jesus, esse Nazareno. E aí alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a mulher, com a viúva, e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Eu fico só imaginando a paciência do Senhor Jesus de ter que ouvir, né, a ladainha, a conversa dele, sabendo tudo, discernindo tudo. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Então, se tu tá prestando atenção, tu viu que no 18 estava escrito assim: então, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Então, eles estavam fazendo um sofisma, tá? Algo que era um deboche, porque eles não acreditavam na ressurreição. E aí no 23, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela, entendeu? Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Então, eles não conheciam a Escritura. Eles só conheciam o Pentateuco. Só Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que a gente estudou. Que tem playlist no canal. E aí Jesus está dizendo: vocês não conhecem as Escrituras. A mesma coisa que eu falo. A Bíblia não é só Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia é do Gênesis ao Apocalipse. Se tu quer realmente conhecer as Escrituras, tu tem que ler todos os livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E eles se agarravam à lei, ponto final. E desprezavam ou desconsideravam, ou como o Senhor Jesus está dizendo, não conheciam todas as Escrituras. Porque a Escritura é a lei e os profetas. Então, eles não conheciam as Escrituras de uma forma completa. E o poder de Deus. Porque quem é que ressuscita? Quem que ressuscita? É a pessoa que ressuscita? Não, é Deus que ressuscita a pessoa. É o poder de Deus. É o Espírito que vivifica. 25. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Então o Senhor Jesus está dizendo: o erro de vocês é que vocês não conhecem a Bíblia. Vocês não conhecem as Escrituras. O próprio Deus se apresentou: eu sou o Deus, olha só, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Então, Deus já se revelou. Deus já mostrou. E Jesus está dizendo, no texto que vocês consideram, está escrito: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, vocês estão completamente enganados por negarem o poder de Deus, negarem a ressurreição. E fazer essa historinha aqui, porque eles queriam, de novo, colocar Jesus
numa situação que ele não ia saber a resposta. Mas ele deixou bem claro: vocês estão completamente enganados. 28. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Aí eu não sei se tu tá entendendo, acompanhando, prestando atenção, se tu tá ligado, que assim, ó, era como se fosse uma batalha, né? Uma competição, um teste. Aí chega o fariseu, aí chega o herodiano, chega o saduceu, chega o sacerdote, chega um, chega outro para mostrar, para desmoralizar, para questionar, para pegar Jesus num erro, em algo que Jesus não ia saber. Não, o povo fica maravilhado com ele, nós vamos achar um erro. Ele não conhece, não é possível que ele conheça, não é possível que ele saiba a resposta. Então agora vem um escriba, né? Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Então o que é isso? Se o fariseu não conseguiu, se o herodiano não conseguiu, se o saduceu não conseguiu, o escriba vai conseguir. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Nós estudamos em Deuteronômio. Vocês lembram quando eu falei, né, que o Senhor Jesus tinha incluído, né, tinha ampliado amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o que o Senhor Jesus fez? Ele resume, ele concentra os mandamentos em dois, em dois. Amar a Deus e amar ao próximo. E nós que já estudamos várias vezes os mandamentos, a gente consegue perceber os mandamentos que se referem a amar a Deus e os mandamentos que se referem a amar ao próximo. 32. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Isso aqui é verdade. Porque para Deus o que importa é que a gente ame o próximo como nós nos amamos. E que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. Deus não se importa com holocaustos e sacrifício. Ele quer misericórdia. Ele quer obediência. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Aí eu vou puxar a brasa pro meu assado. O escriba era aquele que escrevia, que registrava, que lia a palavra de Deus, lia as escrituras e por isso podia escrever. E aí eu vou te dizer, isso é muito importante para que a palavra habite no teu coração. Tu ler, tu meditar, tu escrever, tu registrar, tu ter esta... Como é que é aquilo que... ruminar, mastigar, sabe? E aí Jesus fala que ele respondeu sabiamente. E nós sabemos que o temor de Deus, o princípio da sabedoria é temer a Deus. E a gente também viu que temer a Deus é amar, é adorar, é servir. Tudo isso envolve o amor a Deus e o amor ao próximo. E isso é superior a holocaustos e a sacrifício. 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi?
O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Então aqui, Jesus faz também uma pegadinha, um enigma para os escribas, pelo que eu acabei de dizer, porque eles eram versados nas escrituras. Eles se dedicavam de uma forma mais sistemática à escritura. E aí ele faz essa pergunta que nós também já vimos. Como que Davi chama o filho do homem, o Messias, o ungido, né, de Senhor, sendo que ele era filho de Davi? Não parece uma contradição? Algo contraditório? E nós sabemos que Jesus é filho de Davi pela linhagem natural, pela linhagem humana. A promessa que Deus fez para Davi, que fez para Judá, né, que haveria sempre uma lâmpada acesa. Então, o filho de Davi, Jesus é filho de Davi assim, por causa de José, seu pai. Mas Davi, ele reconhece Jesus como Senhor, como Salvador. Então, o rei Davi precisava se converter, se salvar, também precisava de um Salvador. Então, o Senhor disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E para eles não tinha resposta, porque eles não conseguiam entender como que o ungido, o Messias, era Deus para ser Senhor de Davi e era humano para ser filho de Davi. Então, o Senhor Jesus, ele era 100% Deus e 100% humano. Jesus se esvaziou da sua glória para se tornar um de nós, o Deus Emanuel. 38. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, o que acontece? Jesus elogia, de certa forma, lá no 34, vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Então, é como se ele tivesse elogiado, né, o escriba. E agora Jesus está dizendo que é para ter cuidado com os escribas. Por que tem que ter cuidado com os escribas? Porque eles, como doutores da lei, mestres da lei, estudiosos da lei, né, intelectuais, qual a palavra? Professores, eles eram distintos, eles eram honrados, eles eram respeitados. E aí Jesus está expondo a hipocrisia deles também. Porque não eram só os fariseus que eram hipócritas, os herodianos que eram hipócritas, os saduceus que eram hipócritas, os sacerdotes, os anciãos. Os religiosos, eles tinham isso, de se sentirem superiores ao povo. Então aqui Jesus mostra a soberba, a ganância, o orgulho, a avareza deles, que eles eram movidos por esses sentimentos, por esses pecados, porque eles queriam o quê? Serem, vestes talares, serem saudados, as primeiras cadeiras, os primeiros lugares. Eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser honrados diante das pessoas, eles queriam aplausos, né? E Jesus diz:
o juízo deles vai ser muito mais severo. Por quê? Porque eles conheciam muito mais da palavra. E Paulo diz, o saber ensoberbece. Então nós que estamos estudando a palavra de Deus, não é pra gente ficar se achando. Quanto mais tu estuda, que nem Paulo, mais miserável tu tem que ser, mais humilde tu tem que ser. No sentido de miserável de pecador, de reconhecer, né? Não de te exaltar, não de te achar. Tu estuda para conhecer mais de Deus, para conhecer mais de Jesus, mais do Espírito Santo. E isso nada tem a ver com opressão, com exploração, com superioridade, com poder sobre a vida das pessoas. Não é para que tu possa controlar, julgar, apontar o cisco no olho do irmão quando tu tem uma trave no teu. Então Jesus está deixando bem claro que os escribas, né, sofrerão juízo muito mais severo, porque quanto mais eles tinham conhecimento, mais eles usavam em benefício próprio, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da avareza, por causa da ganância, por causa da vaidade. E isso é uma lição para nós. A gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter humildade, mansidão, paciência, porque senão a gente vai achar que a gente sabe das coisas e os outros não, que era o que eles faziam. Eles tratavam os publicanos e os pecadores como inferiores e eles, os religiosos, como superiores. E o Senhor Jesus disse que isso está totalmente errado, porque quem quiser ser o maior tem que ser o menor, tem que ser o servo. 41. E agora mais uma explicação. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, Jesus disse... Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, o que eu destaco aqui? Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Então, quando a gente dá uma oferta, o dízimo, um dinheiro, Jesus está observando. Tu pensa que tu está fazendo aquilo para a pessoa. Não, Jesus está observando. Jesus observava. E aí, na sequência dos escribas, né, com vestes talares, com primeiras cadeiras, primeiros lugares, com toda essa importância, essa vaidade, essa vanglória, tudo isso... Na sequência, vem a viúva pobre. Na escala social, né, econômica, estava lá embaixo. E Deus diz que Ele é o defensor dos órfãos e das viúvas. Então, essa viúva pobre, ela era temente a Deus, porque ela vai e lança 2 pequenas moedas. E Jesus disse que o que ela lançou na caixa das ofertas era mais do que todos os outros ofertantes. E me desmancha, assim, me atravessa essa parte. Da sua pobreza, ela deu tudo o que possuía. E na noite em que foi traído, Jesus partiu o pão. Então, quando tu não tem mais nada, é dali que vai nascer, é dali que vai brotar. Ela deu tudo o que ela possuía. Isso é amor. Isso é uma oferta. Isso é um sacrifício verdadeiro, sincero, puro. Isso nada tem a ver com hipocrisia, porque os outros davam do que sobrava. Eles tinham muito e davam só o que sobrava. A viúva não, ela deu tudo o que tinha.
E Jesus observou, e isso está registrado aqui para nós, que nós não devemos ser hipócritas.